Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero sair um pouco dos comentários que eu vinha fazendo de livros específicos, não que eu não vá usar uma bibliografia para a exposição desse vídeo, né? Mas eu queria voltar e retomar um pouco as videoaulas que eu vinha fazendo. E hoje eu quero fazer uma videoaula sobre um campo da humanidades, né? Considerado um campo das ciências sociais, que a mim talvez é o mais profundo de todos eles. É claro, existe a antropologia filosófica, e a filosofia ela já vai muito mais além do que a própria antropologia, mas a antropologia de todas as ciências humanas, ela é aquela que faz um estudo completo, porque ela bebe muito da sociologia. Em alguns países ela está totalmente imbricada com a sociologia, como no Brasil. O Brasil é um país onde não tem uma diferenciação tão clara do que é antropologia e do que é sociologia, né? E eu gostaria de falar um pouco sobre esse campo do conhecimento, essa ciência que ganhou muito espaço, principalmente pós-iluminismo, no século XIX principalmente, né? Até os dias atuais. Antes de eu continuar, eu peço, por favor, curta o vídeo, dê o like, compartilha, coloque aqui nos comentários se vocês também gostam de antropologia ou se tem curiosidade para saber um pouco mais desse campo do conhecimento tão incrível, né? Bom, dizem que a preocupação em estudar o homem e as suas manifestações culturais, a sua produção intelectual, a sua produção artística, a sua produção folclórica, né? Ela vem desde a antiguidade. Você pega o próprio Homero, ele já... é claro que não era uma descrição densa como na modernidade, mas ele já tinha a preocupação de registrar com uma linguagem metafórica, com uma linguagem épica, com uma linguagem da poesia, né, a sua época. E historiadores fizeram a mesma coisa, como o Heródoto também, né? Depois os grandes historiadores da Roma Antiga, Políbio, né, que era grego, mas que descreveu muito sobre a Roma, né, Tucídides. Embora historiadores, eles também fizeram um trabalho muito parecido com o trabalho dos antropólogos mais recentes. Um exemplo é que na nossa história brasileira, os primeiros a registrarem os indígenas, principalmente os tupis, os tupinambás, os indígenas da costa brasileira, foram os jesuítas, né? E não é à toa que muitos trabalhos antropológicos, até mesmo como o do Viveiros de Castro, Eduardo Viveiros de Castro, foram baseados nos relatos dos jesuítas no início da colonização, né? Antropologia, então, como eu disse, é o estudo do homem em sua produção, seja ela intelectual, artística, folclórica, e a modificação desse habitat, que ele modifica através da cultura. E modificando, ele também é modificado, ao mesmo tempo que ele modifica, ele também é modificado. É o estudo que vai compreender todos esses movimentos. Basicamente, a antropologia ela pode ser dividida em 4 grandes campos, que é a arqueologia, né? A antropologia física, a antropologia cultural e a linguística, né? E o estudo das línguas, que a linguística é muito curioso. Tem aquele Mikhail Bakhtin, né, que vai falar sobre como a relação da linguagem e do poder, né? Muito curioso essa imbricação de linguagem e poder e tudo mais, né? Antrópofo vem do ser humano, né, homem, e logia de logos, né? Logos de razão, de conhecimento. Então é a razão, conhecimento, a logia ligada ao logos, né? Ligado às questões do homem, né? Bom, o que a gente tem que frisar? O primeiro livro que eu quero indicar na exposição de hoje é esse aqui, do Evolucionismo Cultural. Ele é uma organização do Celso Castro, da Zahar, grande editora Zahar, e ele reuniu textos do Lewis Morgan, do Tyler e do James Fraser. Esses antropólogos, eles vão ser os precursores da antropologia, como já institucionalizada como ciência,
no século XIX por conta do evolucionismo cultural. Eram os darwinistas. Depois do surgimento do livro do Darwin, A Origem das Espécies, e depois também dos próprios apontamentos do Herbert Spencer, que era o que cunhou o darwinismo social, vários pensadores foram influenciados por essa questão do darwinismo, né? Principalmente o Lewis Morgan e o Taylor. Mas esses antropólogos, eles ainda não iam a campo, embora o Lewis Morgan tenha... dizem que ele tenha ido visitar ali os indígenas iroqueses, os iroqueses na América do Norte, né? Mas o que a gente sabe é que eles eram conhecidos como antropólogos de gabinete. Por quê? Porque eles levavam os ditos selvagens para seus gabinetes, ou baseado em relatos de missionários e viajantes, eles faziam as suas impressões. Eles entrevistavam o nativo no seu gabinete, mas não no seu habitat, no seu local de origem, né, no local que ele estava acostumado a viver, mas ele levava para o gabinete e entrevistava, ou baseado em relatos que eles liam e faziam uma espécie de historicismo social, né, em cima daqueles relatos. Mas eles não iam a campo, né? O darwinismo social, ele legou o evolucionismo, né, ele legou coisas terríveis, como o racismo científico. Para o Lewis Morgan, a sociedade, existiam vários estágios diferentes de evolução entre as sociedades. Claro que o homem branco, civilizado, cristão, europeu ou da América do Norte, ele era tido como uma civilização mais avançada do que outros estágios de evolução que ainda não tinham evoluído para esse estágio de civilização. Então ele considerava que existia a infância, que ele chama de infância, dessa linha progressiva, linear, né, como se fosse linear o progresso, muito embebido do positivismo do Comte, também daquelas leis dos 3 estados, né, o teológico, o metafísico, o científico, é parecido com essa linha de evolução entre a infância, o que ele chamou depois de barbárie, que seria um estágio intermediário, onde já teria cerâmica, ou teriam já algumas manufaturas de alguns instrumentos e ferramentas, até se atingir o último estágio, que seria da civilização. E isso justificou o imperialismo, do neocolonialismo do século XIX, principalmente entre os britânicos, né? O Lewis Morgan vai contribuir muito para a América do Norte e Estados Unidos, que diziam que eles tinham o fardo do homem branco, que eles então tinham uma missão civilizatória de levar a palavra da civilização e da verdadeira religião, que seria cristã, para os lugares que estavam no obscurantismo da selvageria no mundo, né? É claro que com isso vinha acarretado a questão econômica, né? Se explorou muito as matérias-primas justamente para o desenvolvimento industrial da Inglaterra, as matérias-primas da África, da Ásia, da Oceania, né? Então, basicamente, o que legou o evolucionismo cultural foi exatamente isso, né? Bom, já o James Frazer, né? Tinha o Taylor, que também era evolucionista, e o James Frazer, ele vai falar de uma nova linha, um novo ramo da antropologia, que ficou conhecida como a linha difusionista. O que era a linha difusionista? Todas as culturas, então, elas teriam uma espécie de simbiose, ou uma espécie de contato, ou uma espécie de origem comum. Ele vai escrever um livro muito famoso chamado The Golden Bough, que é o ramo dourado. Esse ramo dourado, ele tenta explicar e justificar que as culturas, elas já foram todas elas uma única cultura, ou que essas culturas, elas tinham uma origem comum. É muito parecido com aqueles argumentos inclusive na linguística, né, de certos povos que têm ramos de um tronco comum, que você percebe que no passado tinha uma unicidade. Por exemplo, os indo-europeus. Os indo-europeus, eles vão dar origem a praticamente quase todas as línguas europeias, né? O húngaro dizem que vem dos hunos, que não é indo-europeu, né?
mas que vai dar origem em quase todas as línguas europeias, e eles tinham uma relação totalmente com o sânscrito, né? O sânscrito, então, que seria a mãe de todas essas línguas que deu origem às línguas indo-europeias e tudo mais, né? Bom, tanto o evolucionismo como o difusionismo, eles são os primeiros estágios da antropologia enquanto ciência, né? O século XIX surge a eugenia nessa época com o Stuart Chamberlain, né? Houston Stuart Chamberlain, que vai escrever um livro chamado Os Fundamentos do Século XIX, que vai inspirar um livro totalmente diferente, mas que mistura cientificismo com misticismo, um pouco de esoterismo também, que vai ser a filosofia do século XX, lá, né, o mito do século XX, o mito do século XX do Alfred Rosenberg, que era um dos teóricos do nazismo, que tentou, através desse cientificismo de fundo de quintal e esse esoterismo, justificar a origem dos arianos e toda aquela ideia que estava por detrás do nazismo. E o evolucionismo cultural, antes mesmo, ele já vai ter uma revolução na antropologia com o estudo de campo, mas ele vai ser praticamente enterrado depois da Segunda Guerra Mundial, por conta do racismo e dos horrores da Segunda Guerra Mundial, né? Não que você não possa tirar proveito também do evolucionismo cultural. Existem várias coisas que são úteis também. Eu acredito que todas as vertentes da ciência, da filosofia, elas são muito úteis para a gente, né? E a gente não pode desprezar nenhuma, mas só levando em consideração que a própria genética, os estudos de DNA fizeram essas teorias caírem por terra, né? Então, depois dos evolucionistas, no início do século XX, um sujeito chamado Bronislaw Kasper Malinowski. Bronislaw Malinowski, eu tenho esse livro dele aqui da coleção Grandes Cientistas Sociais, organizada pelo Florestan Fernandes. Essa coleção vale a pena, vocês acham em sebo, é muito legal essa coleção. Ele vai revolucionar a antropologia, porque ele vai ser um grande defensor do estudo de campo. Ele vai lá para as ilhas da Melanésia, lá em Trobriand, dos Trobriandreses, né? E ele estuda aquelas populações lá que ele deu o nome de Argonautas do Pacífico Ocidental. Os Argonautas eram aqueles grandes navegadores, igual da mitologia grega, né? Porque eles navegavam entre as ilhas ali do Pacífico nas jangadas que eles faziam, né? E o Malinowski, então, ele vai fazer ele vai descrever no livro dele, Os Argonautas do Pacífico Ocidental, basicamente uma receita de bolo do que é se fazer uma etnografia. A etnografia é quando o cientista vai a campo e ele tem as suas impressões estando num estudo de campo participativo. O estudo de campo participativo vai ser a revolução da antropologia, uma vez que não é mais a antropologia de gabinete, né? E esse estudo ele vai ser baseado, para o Malinowski, vai dar origem ao funcionalismo. O que é o funcionalismo? Ele bebe muito da biologia e das necessidades fisiológicas do ser humano, que é a necessidade de se alimentar, a necessidade de abrigo e a necessidade de descanso, de dormir, né? Ou seja, são as necessidades fisiológicas que se transformam em instituições da cultura. E todas essas instituições da cultura, elas existem então, de uma forma simbólica também, para suprir essas necessidades. Então as instituições da cultura, elas servem, todas elas são, se você for buscar cada vez indo mais longe, é uma necessidade fisiológica. Por exemplo, o casamento. O casamento, ele é uma instituição da cultura, né? É uma ficção social, como os anarquistas que gostam de relativizar a cultura falam, né? É uma ficção social, mas que está imbricada com a necessidade do sexo. As pessoas se casavam para ter relações. E falando em sexo,
ele vai ser aquele que escreveu sobre a vida sexual dos selvagens, a vida sexual ali dos povos que ele estudou, e ele vai constatar que é uma lógica diferente da lógica das pessoas ocidentalizadas, que o Bukmatuli era uma festividade, não sei se posso falar festividade, mas era um evento onde se ensinavam as crianças e os adolescentes a mexer com o seu sexo, a usar o seu sexo, a masturbação, vamos dizer assim. E isso fazia com que eles tivessem muito bem definido o papel do homem e da mulher na sociedade e o papel do sexo. Enquanto o sexo é um tabu para a sociedade ocidental, para eles era uma coisa que, inclusive, era uma espécie de rito de passagem da criança para o adulto, onde os mais velhos ensinavam os mais jovens como se fazer o sexo, né? A se usar o órgão sexual, né? A genitália, né? E, enfim, e ele constatou também as estruturas de parentesco. As estruturas de parentesco eram diferentes das estruturas ocidentais. Na verdade, a figura principal não era do pai, era do tio. Então, o pai, ele fazia o filho na mulher, mas a autoridade ao qual a criança tinha que respeitar era o irmão mais velho da mulher. Isso é muito comum em vários povos selvagens, diferente da família nuclear ocidental, que é pai, mãe e filhos, né, e avós e tudo mais. Lá não, lá era uma outra lógica. Se a gente for fazer um gráfico, né, da árvore genealógica, vai ser um gráfico diferenciado, porque as figuras de autoridade eram os tios, né? Bom, então o Malinowski, ele foi esse grande revolucionário. Ele tinha origem polonesa, mas ele fez toda a sua carreira na Inglaterra, né? Ele fez sua carreira na Inglaterra e ele contribuiu muito para o funcionalismo, ou seja, a função social. Qual que era a função que se tinha naquele determinado grupo, a cultura para suprir a função. E ele foi muito embebido também pelo Durkheim, né? O Durkheim na sociologia fala muito dessa questão da função, e do Marcel Mauss. O Mauss se não me engano, ele era sobrinho do Durkheim. Eu acho que ele era sobrinho do Durkheim, né? Então ele vai pegar toda essa época aí, que foi muito. Essas ideologias foram muito fortes na transição do século XIX para o XX e no início do século XX, né? Bom, seguido do Malinowski, temos então o Radcliffe Brown, Alfred Reginald Radcliffe Brown. Também eu tenho um fascículo aqui, né, um número da coleção Grandes Cientistas Sociais, da editora Ática, né, organizada pelo Florestan Fernandes, e ele vai falar do Radcliffe Brown. O Radcliffe Brown, ele nasceu em Brighton, se eu não me engano, na Birmingham, se eu não me engano, na Inglaterra, né? No norte da Inglaterra, se eu não me engano. E ele era uma pessoa que estudou também a psicologia, né? Que era uma matéria chamada Psicologia e Ciências Morais, né? Então, ele vai herdar muito desse campo de estudo dele, da psicologia, imbricado com a antropologia. Ele também vai a campo, ele estudou, ele deu aula em Sydney, na Austrália, ficou um tempo lá estudando os povos aborígenes da Austrália, mas ele estudou mais os Anandabaneses, né, que fica ali na Ásia, ali próximo à Tailândia, né, o litoral da Tailândia, né, que era a antiga Mianmar, se eu não me engano, que eu acho que era Birmânia, se eu não estou enganado, era Mianmar, né? Era aqueles países que eram colônias da Inglaterra, né? E a Inglaterra, sabendo que ele fazia esses estudos, contratou ele para justamente lecionar e ensinar antropologia aos conquistadores, para eles conseguirem se inserir de uma forma mais fácil nos lugares. Um exemplo disso foi quando ele foi na cidade do Cabo, na África do Sul, né? Quando ele ficou um tempo lá,
e a África do Sul já estava se industrializando, e com isso propiciou uma grande migração de negros, né, vindo de outras regiões do país para as grandes cidades, como Joanesburgo, Cidade do Cabo, Pretória, né? E aí eles estavam com um grande problema social, né? As cidades começaram a ficar inchadas, formando-se moradias irregulares, o aumento da violência. E isso era o surgimento do apartheid. Ele identificou, quando ele esteve na África do Sul, o início do apartheid, né? O Radcliffe Brown, ele ficou um tempo depois na carreira dele, acho que em 1942 até 1944, ele veio para o Brasil e ele lecionou na Escola Livre de Sociologia e Política, onde eu me formei, onde eu estudei, que é a atual FESP, né? Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, quando ela ainda funcionava, se eu não me engano, dentro da Universidade de São Paulo, dentro da USP. Ela não tinha o casarão ainda, que só foi ter nos anos 50, se eu não me engano, né? Isso em 42, de 42 a 44, né? Ele faleceu em 55, até que relativamente jovem, né? Ele não, era um homem maduro, mas não viveu tanto. E o que ele nos legou foi justamente esse livro aqui, Estrutura e Função na Sociedade Primitiva. Ele vai também estudar todos esses povos que eu falei, os aborígenes, os anamdaneses, todos esses povos, mas ele vai ser aquele que vai lançar um conceito chamado funcional estruturalismo. O que é o funcional estruturalismo? É uma noção de que a simbologia, o simbólico, ele vem também de estruturas funcionais. O Radcliffe Brown, ele foi um grande crítico do funcionalismo do Malinowski, mas ele foi visto como um funcionalista por vários antropólogos também. Ele não consegue se livrar, se dissociar totalmente dessa prática funcionalista, né? O curioso é que o nome dele tem um hífen, né? Radcliffe hífen Brown, né? Isso é só uma coisa que eu me lembrei agora, porque ele, na Inglaterra, nos países saxões, eles não colocam o nome da mãe, o sobrenome da mãe. Ele colocou Radcliffe, que era o sobrenome da sua mãe, só que quando você em inglês coloca o sobrenome da mãe, você tem que pôr um hífen. Então por isso que ficou Radcliffe hífen Brown, né? E é porque ele quis colocar o nome da mãe dele, né? Um gesto muito, muito bonito, né? De homenagem às suas origens, aos seus ascendentes, né? Bom, então ele legou também o estudo do totemismo, né? Ele vai falar muito do totemismo, e é o mito, ele vai falar dos mitos, e o mito é que gera a estrutura do clã. A princípio ele achava que cada clã era isolado, mas depois ele vai entender do clã como fazendo parte de um todo. Ele vai entender que não eram pontos isolados e tudo mais. Ele fez um doutorado, acho que durante a 1913, acho, né? Aí veio a Primeira Guerra Mundial logo depois, né? O curioso é que quando ele estava vindo para o Brasil, dar aula aqui em São Paulo, o comboio que ele estava foi atacado por alemães, né? Pelos inimigos. Ele quase não conseguiu chegar aqui no Brasil, chegar no porto para vir para o Brasil, né? Por conta da guerra e tudo mais que estava acontecendo na Europa, né? E ele vai reformular muito do que ele escreveu também, porque no começo ele tinha uma influência evolucionista e difusionista muito forte, né? Mas depois ele vai se distanciar de tudo isso, né? Então eu recomendo a Estrutura e Função na Sociedade Primitiva. Ele vai falar muito dessa questão da estrutura familiar, né? Ele vai falar muito não só o totemismo, mas também da estrutura linear da sociedade, se ela é matrilinear, se ela é patrilinear, né? Foi o que ele nos legou. E eu recomendo então o livro do Malinowski dessa coleção e o livro do Radcliffe Brown dessa coleção Grandes Cientistas Sociais também, né? Bom, o Radcliffe Brown, ele também conheceu o próprio Durkheim, ele foi muito influenciado pelo Durkheim e o Moss, que nem eu falei. Eram
ambos funcionalistas na sociologia. O Mozo vai falar lá da dádiva, né? A questão da dádiva e da troca. O curioso é que o Malinowski fala do Kula. O Kula é aquela instituição de troca de colares que eles faziam ali nas ilhas, né? E dos inhames, que para eles era sagrado os inhames ali lá em Trobriand, né? Então ele conheceu o Durkheim e ele foi muito influenciado pela ideia do fato social do Durkheim. O que é o fato social? O fato social é que diz que a sociedade ela é anterior ao indivíduo e ao nascer, quando o indivíduo está se formando, ela exerce uma coerção sobre o indivíduo, né? Então as instituições da cultura, como a religião, o direito, enfim, os costumes, eles agem no indivíduo de uma forma coercitiva, né? E o indivíduo então vai incorporar de uma forma coercitiva, como se fosse uma espécie de contrato, do contrato social do Rousseau, né? Que ao nascer a gente já é obrigado a aceitar um contrato social, né? E depois a gente não pode desfazer desse contrato, que é a própria sociedade, né? Bom, então ele vai ser muito influenciado por isso. E seguido deles, de todos esses, então surge finalmente a antropologia cultural, né? Já vimos então que tinha a evolucionista, a funcionalista, a difusionista, e agora a funcional estruturalista, né? E agora a antropologia cultural. O que nos diz a antropologia cultural? Sua figura expoente foi Franz Boas. Franz Boas que teve vários seguidores, vários alunos, como a Margaret Mead, a Ruth Benedict e o nosso brasileiro Gilberto Freire, né? Foi aluno do Franz Boas também. O Franz Boas, ele basicamente substituiu a noção de raça, aquela noção que os evolucionistas tinham de raça, pela cultura. A cultura é uma palavra que vem de cólere. Essa palavra cólere, que deu origem à cultura, ela está imbricamente ligada à agricultura. Por isso que fala a cultura do arroz, a cultura do feijão, a cultura do milho, né? Que são as culturas não digo especiarias, de grãos ou de hortaliças, ou seja lá do que for. Porque ela vem realmente, como se a cultura tivesse surgido a partir do que o homem fica sedentário, quando surge a agricultura, né? Não que o homem primitivo não tivesse sua cultura também, não que os nômades não tenham as suas culturas também, né? Mas a noção dela vem disso daí, né? E a crítica que muitos fazem ao Franz Boas é que ele substituiu a noção de raça por cultura, mas que tem um etnocentrismo também. Se antigamente o etnocentrismo ele era dado por uma questão racialista, racial, que essa palavra de raças humanas ela está em desuso, mas bom, vamos supor que existam raças humanas, como a gente aprendia antigamente, a branca, a amarela, a vermelha, a negroide, né? E existem as raças humanas. E o etnocentrismo entre um grupamento humano com outro foi substituído pela cultura. E a noção de cultura, que ela vem imbricada com aspectos raciais. É como se existisse uma cultura imanente e inerente ao brasileiro, ou ao argentino, ou ao angolano, ou ao sul-africano. É como se a sua nacionalidade, a sua etnia, a sua raça, ela viesse colada com a questão cultural. E isso é um problema também, porque se a gente entende a cultura como mutável, e pela própria noção do fato social, que ela é coerciva a nós, é passível de mudança da cultura. A natureza humana não, a natureza humana não se muda, mas a cultura você pode mudar. E a gente fala hoje, no mundo digitalizado e da internet, que um sujeito numa cultura diferente pode gostar de uma cultura, sei lá, que não pertence à sua cultura original, e ele ser moldado e ter uma cosmovisão e estar muito mais próximo àquela cultura
do que a cultura a qual ele pertence. Eu sou filho de imigrante, meu pai é espanhol. Eu cresci em casa recebendo a cultura espanhola, não que eu não tenha brasileira, mas eu me identifico com uma cultura de um outro lugar, por uma proximidade, seja ela de sangue ou não, ou seja lá do que for. O sujeito, por uma proximidade a uma cultura, ele pode se fazer muito mais próximo àquela cultura do que a sua cultura original, né? Só que o problema disso, que alguns acusam, é que o culturalismo, ao substituir a raça por cultura, também produziu o etnocentrismo, né? Falando que uma cultura seria melhor do que a outra, né? É um problema também. Mas ele nos legou, principalmente no Brasil com o Gilberto Freire, a questão de você ir contra esses determinismos raciais, e a miscigenação ela passou a ter um valor ao invés de ela ser combatida. O Nina Rodrigues e tantos outros eugenistas, até mesmo o próprio Monteiro Lobato com a figura do Jeca Tatu, eles criticavam o brasileiro mestiço, o brasileiro caboclo, né? Como sendo mais atrasado, aquelas ideias do Arthur de Gobineau, do Cesare Lombroso, né? O Gobineau, inclusive, conhecia o Dom Pedro II, foi, não digo amigo, mas era próximo ao Dom Pedro II. O Lombroso esteve no Brasil, o Gobineau esteve no Brasil, né? O Lombroso era aquele criminalista, né? E tem a antropologia física, que já foi usada também para justificar o racismo. O Lombroso falava que tinham crânios diferentes, como se existissem crânios entre como se a caixa craniana fosse diferente entre as raças, e algumas eram mais propícias ao crime pela sua posição do cérebro do que outras, né? É uma coisa terrível isso, que até pouco tempo se pensava assim, até a Segunda Guerra pelo menos, se pensava assim. Os nazistas eles mediam os crânios das pessoas, a largura do nariz, né, para saber se ela era ariana ou não, aquelas coisas absurdas. E o culturalismo, então, através do Gilberto Freire, nos legou, então, não uma vergonha de sermos miscigenados, mas um valor na mestiçagem, um valor na miscigenação. E isso foi um dos maiores legados, a meu ver, do culturalismo, não só no mundo, mas principalmente, especificamente, no nosso país, né? Bom, eu estou passando muito por cima e resumindo ao máximo. É claro que se vocês quiserem saber mais sobre esses autores, eu recomendo que vocês leiam os livros deles, né? E é claro, a antropologia ela é muito ampla, não existem apenas esses autores em específico. Tem muito mais autor que contribuiu para a antropologia e tudo mais, né? Então, não se contentem apenas com esses, que esses, a meu ver, no meu julgamento, eles foram os principais, né? E para terminar o vídeo, eu quero falar do Brasil, né? O Brasil nos anos 40, 50 recebeu um grande antropólogo, que era o antropólogo pai do estruturalismo, que já vai para um outro lado, que não é esse lado do funcionalismo, que era o Claude Lévi-Strauss, né? O Lévi-Strauss, que veio ao Brasil, escreveu aquele livro Tristes Trópicos, né? Porque era em pleno regime ditatorial getulista, né? Do Estado Novo e tal, que estava perseguindo inclusive judeus, né? Tinha um antissemitismo declarado no governo, e ele era de origem judaica, o Lévi-Strauss, né? E o Lévi-Strauss, ele era de uma região da França Suíça ali, daquela região que era de origem germânica, mas que tinha muitos judeus, né? Igual a região do Dreyfus ali, né? Que teve o caso Dreyfus e tudo mais, né? Bom, e o Lévi-Strauss, então, ele também vai ser um que vai desconstruir essa questão de raça e cultura, como se existissem instituições inerentes à cultura pelo fato da pessoa simplesmente ser da cultura, num texto muito famoso que era conhecido como Raça e História. Esse texto, Raça e História, ele vai desconstruir basicamente o racismo, seja ele por via étnica, racial, ou seja ele por via social, né? E cultural, né? Bom, e o Lévi-Strauss, então, ele legou isso. E os herdeiros do estruturalismo do Lévi-Strauss, um deles vai ser o Eduardo Viveiros de Castro, né? O Eduardo Viveiros de Castro, que escreveu esse livro aqui,
A inconstância da alma selvagem. Eu tenho um vídeo falando sobre esse livro específico, vou deixar na descrição desse vídeo aqui. E eu tenho um outro vídeo também falando de um antropólogo que eu gosto bastante, que falou sobre os Nuer, que é o Evans Pritchard. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo o Evans Pritchard, né? E ele então vai fazer, como eu disse, uma antropologia baseada nos relatos dos jesuítas sobre os tupis e tupinambás, né? E aí ele vai falar dessa inconstância da alma selvagem, que eles não era, um era o mármore e o outro era a murta. Os europeus eram o mármore, que eles eram muito mais edificados e fortes, a questão das suas crenças religiosas e da própria cultura também. E a cultura dos indígenas brasileiros, elas eram mais maleáveis, elas eram mais plastificadas, e que propiciou a miscigenação e que faz com que nós sejamos um povo não tão rígido, né? Onde as próprias instituições se confundem, o público e o privado se confundem no Brasil. As pessoas elas não são tão rígidas, até os movimentos totalitários e até as ditaduras no Brasil têm seu lado mais de tropicália, seu lado mais característico, que seria mais característico de quem vive nos trópicos, né? Não tem aquela rigidez, né, do hemisfério norte, vamos dizer assim, né? Bom, todos esses são livros muito interessantes. Eu tenho um vídeo também falando sobre a Sociedade contra o Estado, do Pierre Clastres, né, que também veio ao Brasil e estudou os indígenas. As sociedades sem Estado, né? As sociedades do status, né? Como era a questão do status para essas sociedades indígenas e tal. Posso deixar aqui também na descrição desse vídeo, né? E é isso. Outros antropólogos lançaram ideias muito interessantes, como o Clifford Geertz. O Clifford Geertz, que falou sobre cultura, já que a gente falou do Kohler e da cultura, ele falou da cultura e da sua teia de simbolismo, né? A cultura seria uma teia de significados entrelaçados. Isso faz muito sentido numa sociedade em rede, né? Já falando do Manuel Castells, né? Numa sociedade em rede, onde tudo está entrelaçado, tudo está conectado, nada é uma coisa isolada, ou uma coisa isolada ela se relaciona com outra e tem toda essa miscelânea que é o próprio mundo virtual, né? A antropologia e a etnografia hoje, ela não serve só para estudar povos primitivos, mas também serve para estudar grupos urbanos, né? Tribos urbanas e tudo mais. Eu escrevi um livro chamado Cadarços Brancos, eu tenho ele aqui, né? E eu fiz um estudo antropológico e etnográfico também, meio jornalístico, sobre os skinheads e os punks de São Paulo e do Brasil. Então esse é meu livro, fica a dica aqui, vou deixar meu e-mail aqui se vocês querem adquirir o livro. Vou deixar meu e-mail, eu posso deixar um link do PDF desse livro aqui também, para vocês baixarem e lerem, tá certo? Então é isso, né? A antropologia como um braço das ciências humanas, tão importante quanto a sociologia, a ciência política, a filosofia política, a história, né? E, a meu ver, todos esses campos do conhecimento, ou todas essas ciências, elas devem dialogar entre si. E um bom trabalho, uma boa etnografia e um bom trabalho não é só a descrição densa, né? Já falando do conceito de descrição densa da cultura e tudo mais. Mas não é só uma descrição densa, ela é um trabalho que vai pegar todas essas áreas e trabalhar todas essas áreas em conjunto. Então, se você vai estudar um povo, você estuda a história do povo, a cosmovisão desse povo, o funeral, o rito do funeral desse povo. Você vai estudar também sociologicamente a estrutura, já falando do Marx, né? A superestrutura e a estrutura, os meios de produção, já falando do materialismo também, né? E outras instituições da cultura que também estão ligadas à biologia também, né? Nós, como seres humanos e animais, embora sejamos racionais e tenhamos a teleologia, que nos difere das formigas e das abelhas, né? Embora nossas estruturas societais sejam parecidas, nós também somos animais. Então essa questão biológica também ela é muito importante de ser estudada. Por isso que hoje existe a sociobiologia, né? Bom, eu fico por aqui, não vou me estender muito mais. Recomendo todos esses autores, esses livros.
E eu peço, por favor, se vocês gostaram, para dar o like, compartilhar, deixa aqui o comentário sobre antropologia, se vocês gostam também. E os autores que eu não mencionei aqui, se vocês querem trazer para discussão, deixa aqui no comentário também. Beleza? Muito obrigado, gente. Grande abraço.